Olá, gente, tudo bem? Nós somos da UFOB e hoje vamos bater um papo sobre a guerra das células de defesa. Então, já percebeu que vivemos cercados de vírus, bactérias, protozoários? Isso mesmo! Nosso dia a dia é cheio desses micro-organismos. Estão por toda parte, superfícies, até mesmo na nossa pele. E isso é super normal. Agora, já se perguntou por que, apesar disso, continuamos vivos e muitas vezes sem doenças? Vamos apresentar nesse vídeo o que permite que isso ocorra e quem são as protagonistas nessa batalha contra os micro-organismos. Nosso corpo é formado de várias coisas: sistemas, órgãos, tecidos e células, milhões, bilhões, ou melhor, trilhões de células. Célula é a unidade fundamental da vida. Elas desempenham várias funções, como proteção, transporte de oxigênio, nos fazem até pensar. Mas hoje vamos focar nas células de defesa. Isso mesmo, existem células que nos protegem e fazem uma verdadeira batalha dentro de nós. E graças a elas, os micro-organismos que nos cercam não conseguem abalar nossa saúde com tanta facilidade. Quando algum micro-organismo consegue vencer a pele, mucosas, saliva e ácidos que fazem parte da nossa muralha contra os invasores, encontram inúmeros soldados prontos para travar a batalha. Essa batalha inicial é a inflamação. Ocorre rapidamente e sem avisar. Invasores geralmente ficam fora da circulação sanguínea, nos tecidos, e nestes temos células sentinelas, macrófagos e células dendríticas teciduais, para o combate inicial, além do recrutamento de reforços. Uma bactéria, ao entrar no organismo, desperta alertas, como o sistema complemento, que convoca as células de defesa, aumentando a vasodilatação desse local, atraindo mais células que causam calor, dificultando a multiplicação das bactérias. As selectinas e quimiocinas, que convocam as células de defesa e auxiliam a passagem pelas barreiras corporais. Os gânglios linfáticos são verdadeiros quartéis generais, cheios de soldados. Entram em cena, então, os neutrófilos e macrófagos, primeiras células que chegam para o combate. São capazes de reconhecer o invasor por receptores que estão dentro e fora deles. Para isso, eles fagocitam os micro-organismos, engolem mesmo, fazendo a projeção de lamelipódios, que são verdadeiros braços celulares envolvendo o invasor. Ao ingerir, fazem a explosão respiratória. Despejam vários radicais livres que permitem principalmente a lesão das membranas dos micro-organismos e, com isso, sua morte. Os neutrófilos são células soldados mais determinados. Eles fazem a netose, uma armadilha a partir de sua morte. Eles lançam redes cheias de enzimas que ferem a membrana do agressor. Já as células dendríticas, outro componente do nosso exército, têm a capacidade de apresentar o tipo de micro-organismo a soldados mais especializados, os linfócitos. As células fagocitárias tiram fragmentos de proteínas dos inimigos e mandam mais sinais pelas citocinas, que são também proteínas, mas que fazem a convocação mais especializada e também causam os sinais da inflamação no nosso corpo, como a febre que sentimos durante a guerra celular. A chegada dos linfócitos pode ser necessária para o desfecho de algumas batalhas. As células que antes fagocitaram o agente invasor agora vão mostrá-los para os linfócitos. Assim, eles são capazes de formular armadilhas celulares mais específicas. Eles se diferenciam em linfócitos T e B. Os linfócitos T induzem a morte de células infectadas. Já os linfócitos B, depois de ativados, se diferenciam em plasmócitos, que desenvolvem anticorpos, sendo esses proteínas que se ligam à superfície do agressor como uma marca para que sejam facilmente identificados. Com o reconhecimento em larga escala, os invasores serão fagocitados e destruídos mais rapidamente. Algumas guerras, como a gripe, levam em torno de 1 semana para finalizar, que é o tempo que geralmente levamos para melhorar.
Após isso, não pense que acabou. Há então a formação de linfócitos de memória. Eles multiplicam anticorpos de acordo com o inimigo que foi combatido. Assim, o corpo, ao entrar em contato com o mesmo agente agressor, já ataca de forma mais eficiente e certeira. A inflamação será mais controlada e local. Graças a essas células, não pegamos, por exemplo, doenças como catapora ou a mesma gripe mais de uma vez. É a chamada memória imunológica. Mas e se nossos soldados falharem? Caso tenhamos algum problema com as células de defesa, ficamos susceptíveis a infecções. Isso ocorre, por exemplo, quando alguém é infectado pelo vírus HIV, que lesa principalmente os linfócitos T, responsáveis pelo combate mais especializado. Outra coisa que pode ocorrer é o corpo atacar a si mesmo. Isso ocorre quando há falhas no processo de apresentação e, em vez das proteínas de micro-organismos, as nossas próprias proteínas são apresentadas, causando as doenças autoimunes, que é quando nossos soldados se rebelem e nos atacam. Então, entendemos agora como age o nosso exército celular contra os invasores. Sabemos os tipos de soldados e suas armadilhas. Assim, podemos reagir às infecções. Por isso, tudo em nosso organismo deve estar em equilíbrio. Caso contrário, ficamos suscetíveis até mesmo às bactérias simbiontes que vivem em nosso próprio corpo. É importante ressaltar que, para que isso ocorra efetivamente, são demandados muitos nutrientes como proteínas, oxigênio, nitrogênio e energia do nosso corpo. Então, precisamos de uma boa alimentação e hidratação para que o corpo reaja à inflamação de maneira efetiva. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado da Batalha da Célula.